do ano, nós iremos fazer hoje a hora da revisão, que é da semana 4, tá? Do PET 7, nós vamos fazer, então, a revisão dos demais PETs que nós vimos ao longo desse PET 7, tá? Do PET 7 a revisão. Então, turminha do segundo ano, bora com a gente. Vamos começar, então, revisando o tema da semana 1, que é sobre pirâmide. Vamos aqui as coisas que a gente viu na nossa aula. Então, vamos recordar primeiro a definição, tá? Nós temos a imagem aqui à direita, e aí, quero que vocês observem, e vamos ver também o texto de definição. Considere um polígono convexo contido num plano e um ponto V. Lembra aquele ponto V lá em cima? Então, não pertencente a esse plano onde contém o polígono. Uma pirâmide é o poliedro formado por todos os segmentos de reta que possuem um extremo pertencente ao polígono e outro extremo no ponto V. Então, são segmentos que vão ligar ali o ponto V ao polígono, que está num outro diferente desse plano onde está contido o plano. E aí, então, nós temos a pirâmide. Né? E aí, recordando que na pirâmide, olha, vamos voltar na imagem. Observe as faces laterais dessa pirâmide. São triângulos, né? E sempre vai ser triângulo. Vai pegar ali, né, uma base, por exemplo, vai ser a lateral ali do polígono da pirâmide, e tem mais as duas arestas aí que vão até o ponto V. Então, nós vamos ter que sempre, tá? As faces laterais da pirâmide são triângulos. Nós temos a da pirâmide, que vai ser ali o polígono escolhido para definir, né? Quando a gente vai definir a pirâmide, o polígono que a gente pega, tá? Esse vai ser a nossa base, a base da nossa pirâmide. E de acordo com o polígono que a gente escolher, a gente vai dar nomes às pirâmides. Vocês se recordam? Temos a pirâmide triangular, né? A base é um triângulo, a pirâmide quadrangular, que é essa da imagem aqui da definição, né? A base quadrilátero. Nós temos também pirâmide pentagonal, hexagonal, heptagonal, vai sendo de acordo com a quantidade de número de lados do polígono que a gente usa para definir a pirâmide. Nós temos arestas, lembre ali a união das faces. Então, nós vamos ter as arestas da base, que são as arestas do polígono da base, né? E as arestas laterais, que vão unir as faces. Nós temos os vértices, que vai ser o ponto de encontro das arestas, tudo bem? Então, os vértices ali que vão estar ali na base ali, ligando com as arestas da face lateral, e o vértice da pirâmide, que é aquele que a gente para definir ela, o nosso ponto aqui, tá? Então, nós temos tanto esse vértice aqui em cima, que é o vértice usado para definir a pirâmide, e esses vértices aqui embaixo, ó, que eu estava botando, tá vendo? Olha bem. Que possuem 3 arestas ligadas a cada um deles. Né? E aqui vai ser a quantidade de lados do nosso polígono. O número de arestas ligadas nesse vértice. E nós temos a altura da pirâmide. Lembra que é aquela distância que vai do ponto B até o plano da base onde está contido da base da pirâmide, tá? Então, a distância ali do ponto V até o plano da base da pirâmide é a altura da pirâmide. E a apótema da pirâmide regular, que aí vai ser a altura de uma face lateral, tá? Com relação ali do polígono, tá?
de um polígono regular, quando o polígono que define a pirâmide é regular. Vamos observar esses elementos aqui nessa imagem, olha só. Quero que vocês observem, tá? Recordando. Então, aqui, ó, a aresta da base, a apótema, nós temos o vértice da pirâmide, a altura, né? A aresta lateral, a face lateral, pegou um triângulo aqui de exemplo, que vão ser esses triângulos. Beleza? E aí tem também a classificação das pirâmides. Lembra, a gente classificava ela de 3 modos: pirâmide reta, oblíqua e regular. O que que era reta? É quando aqui, ó, a distância, né, a altura, se a gente pegar aqui, a distância do ponto V aqui, o segmento que pega do ponto V da nossa pirâmide até a base, ele aqui um ângulo reto aqui embaixo. Então, aí nós temos uma pirâmide reta. Agora, se a gente pegar, por exemplo, nesse caso, a nossa reta, tá? Aqui, nesse caso, vai ser a altura. Eu tinha comentado a altura. Agora, no caso, já não vale. Tá vendo? A gente vai pegar o eixo aqui, o segmento, ponto V. Até aqui, ó, passando no centro aqui da nossa base, e aí, então, não vai formar um ângulo de graus aqui, tá? E aí, nós temos, então, a pirâmide oblíqua. E nós temos a pirâmide irregular, que é aquela aqui onde o polígono da nossa base é um polígono regular. E nesse caso aqui, tá? Ela também é reta. Então, vem um ângulo de 90 graus. E a planificação, um exemplo para a gente recordar, geralmente é o polígono aqui da base, né, que define a base da pirâmide, e ele, né, as faces, olha, que são triângulos. Nem sempre é ao centro, né, às vezes são vários triângulozinhos, assim, meio que formando uma barca, e aí, ao final de um desses triângulos, acrescenta esse signo, também temos esse exemplo. Mas isso é para quando são mais lados da pirâmide, né? Geralmente a quadrangular é feita assim, a pentagonal também, né? Vai aí, são variações da planificação que a gente tem da pirâmide. Então, agora nós vamos recordar, relembrar, revisar a semana 2 do PET 7, que é a respeito do cone. Vamos recordar a definição formal dele, tá bom? Tem pra gente isso. Então, considere um círculo C contido em um plano e um ponto V, não pertencente a esse plano. Então, começa que muitas coisas vão se assemelhar ali às coisas que a gente viu da pirâmide, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, nesse caso, agora vai ser um círculo, especificamente um círculo num plano, e fora desse plano, tá? Um cone é o conjunto dos segmentos de reta que possuem um extremo pertencente ao círculo C e outro extremo no ponto. Então, tá vendo? Todos esses segmentos aqui, a junção de todos eles, vai formar o nosso cone. O cone, né? Cada um deles. E vamos recordar alguns elementos e características do cone aqui também. Nós temos a base dele, que vai ser o círculo que a gente usou para definir o círculo C. No vértice do cone, que é aquele pontinho também usado para definir. E no cone já tem só um vértice, né? Nós temos o eixo do cone, que é o quê? Aquele que vai do ponto V e passa pela origem ali do círculo, tá? Ó, ali no centro do círculo. Então, esse segmento que vai de O até V é o eixo do cone. Tá? Nós temos o raio da base, que vai ser o raio do círculo. Nós temos a altura, que também é a distância do ponto V ao plano. O círculo está contido, o círculo que define o nosso cone está contido.
Tá? Nós temos a geratriz, que vai ser segmento, pessoal, que vai do ponto V até um ponto da circunferência, tá? Lembrando ali que a circunferência, ela tem só a borda, né? O círculo, ele é todo preenchido, a circunferência é só a borda ali do círculo, né? Ele, digamos que é vazio. Então, aqueles segmentos que vão do ponto V até o ponto da circunferência, não do círculo, agora da circunferência especificamente, é a geratriz. E nós temos também duas superfícies aí, a superfície lateral, tá? Que vai ser aqui mesmo toda a lateral ali da nossa, o setor circular fechado, né? Do cone. A superfície total vai ser a superfície lateral mais o círculo, tá? E aí quer dizer esse total do cone. Então, olha só, nós temos aqui essa imagem com, né, alguns elementos. Olha só, esse G aqui é de geratriz, o O, tá vendo? É o centro aqui do nosso círculo, R é o raio do círculo, V aqui o vértice do cone, né? E ao, tá vendo? Que vai até o plano onde o círculo está contido, o plano que contém. Então, aqui nós temos a altura. Formou aqui um ângulo de 90 graus, como vocês estão vendo. Aí o eixo seria aqui, ó. Tá vendo? Se a gente pegasse aqui do ponto V e vem aqui até chegar aqui nesse ponto O, passar por ele. Aí é o eixo do cone. Tá? Aí tem a classificação também dos cones. Ele pode ser da mesma forma aqui, ó, o eixo, tá vendo? Não forma um ângulo reto aqui, com um círculo com plano aqui na base. Então, nós temos aqui, na primeira imagem, um cone oblíquo. Na segunda imagem, nós temos um cone reto, tá? Que esse eixo vai formar aqui, lá no círculo, no plano do círculo, um ângulo reto. E aí, eu não sei se vocês se recordam, mas se a gente, né, no cone reto aqui, esse triângulo da nossa seção, tá, meridiana, a gente vai recordar aqui ainda, que, olha nessa última imagem aqui, e rotaciona no sentido aqui, ó, tá mostrando aqui em cima, tá vendo? Do nosso eixo aqui, a gente rotacionar nesse sentido, a gente obtém o cone. Então, esse cone. E aí, então, o cone reto, ele também é chamado de cone de revolução. Então, nós temos aqui o cone, que é mais uma classificação, que é quando a nossa seção meridiana, quem se recorda, hein? Vai ver aqui. Quando a seção meridiana, ou seja, se a gente pegar um plano, tá? Um plano que contém V, tem que conter o vértice aqui do cone, e o ponto O, que é a origem aqui do nosso círculo. Então, se a gente pegar todo esse, como se fosse aqui uma parede, seccionar com esse cone, tá vendo? A gente vai ter uma seção meridiana, que vai ser assim que a gente tem. Quando a gente fizer isso, e a nossa seção meridiana for um triângulo equilátero, né, tiver as três lados das medidas aqui iguais, então, esse é um cone equilátero. Se o triângulo for um triângulo equilátero da nossa seção meridiana, o cone é equilátero. E aí, nesse caso, vocês lembram um detalhe? De que a geratriz aqui, ela tem medida do diâmetro do círculo, né? É um triângulo equilátero. E aqui nós temos duas vezes o raio, né? Como é equilátero, as medidas vão ser iguais, vão ser congruentes, então, 2R, que é a medida do diâmetro. Então, a geratriz no cone equilátero possui a medida do diâmetro. E aí, a seção meridiana, né? Que eu acabei adiantando aqui para não restar dúvidas ali no triângulo equilátero. Então, a gente, um plano que passa pela reta VO, tira, né? Tem aqui, o que a gente obtém? A interseção desse plano com o cone vai ser um triângulo. E aí, no cone reto,
nós temos que a seção meridiana é um triângulo isósceles. Olha só, esses dois lados aqui são congruentes. Beleza? Então, seguindo, né, vamos ver aqui a planificação do cone. Lembra? A superfície lateral dessa forma e o nosso círculo aqui na ponta. Às vezes vem aqui no meio, às vezes também esse círculo é desenhado aqui, né, na ponta, uma das pontas aqui da nossa superfície lateral. Tudo bem? Então, temos aqui a planificação do nosso cone. Então, agora, para finalizar, nossa última semana de revisão, que foi a semana 3, tá? Onde a gente viu a seção feita por planos paralelos à base de sólidos geométricos. Quais sólidos que a gente viu? A gente viu a pirâmide e o cone, tá? Então, aqui vai ser dessa forma. Vamos lá, vamos recordar o que é a seção transversal de um sólido, né? Aqui, porque vai encaixar tanto, a gente vai ser a mesma cor, tá? Vai ser semelhante, só que para a pirâmide e para o cone, no nosso caso. Então, o transversal de um sólido é a região obtida pela interseção não vazia e não unitária. Então, tem que passar no sólido e não pode ser só ali no vértice, não, só no plano contemporâneo vértice, não. Tem que ser ali no meio do sólido. Então, é a região obtida pela interseção não vazia e não unitária do sólido com um plano paralelo ao plano de sua base. Então, a gente vai pegar, né, o plano que contém a base, no caso da pirâmide, ali vai ter um polígono, o do cone vai ter um círculo, tá? Então, a gente vai pegar um plano paralelo ali, que contém a nossa base, tá? Do nosso sólido, e vai interseccionar, tá? Em algum ponto ali do nosso sólido, tá? Em alguma altura ali, e aí, então, a gente vai ter a nossa seção transversal, tá? Nós vamos ver aqui do pirâmide e do cone, né? Lembrando, vai dividir, então, no caso, em duas partes. Nós vamos ver aqui pela frente. Olha só, quando a gente intersecciona, então, a seção transversal ali em uma pirâmide, nós vamos ter dois novos sólidos. Então, nós vamos ter nessa parte superior aqui, ó, as arestas indicadas aqui, feitas em laranja, uma nova pirâmide, tá vendo? Mas semelhante à pirâmide original, tronco de pirâmide, vocês se lembram? Então, nós temos aqui uma nova pirâmide, semelhante à pirâmide inicial, e um tronco dessa pirâmide. E aí, quais são desse tronco de pirâmide? Nós temos as faces laterais, são limitadas aí por trapézios. Nós temos a base menor, que é essa parte menor, tá? Ainda uma base, lembrando que vai ser paralelo, né? A base maior, que é a base original lá da nossa pirâmide. Nós temos a altura também, e aí vai ser a distância, tá? Entre as duas bases aqui, nós temos as arestas, tá? E a apótema aqui, ó, da pirâmide irregular, que vai ser, no caso aqui, a distância a altura mesmo da face lateral aqui. E aí, nós temos também do cone. Da mesma forma, olha só, nós vamos ter dois novos sólidos aqui, no caso do cone. O primeiro vai ser um novo cone, semelhante ao cone original, tá vendo? E esse segundo vai ser o tronco de cone, tá? E aí, né, nós temos também a altura aqui, que vai ser a distância entre as duas bases, a base menor aqui do cone, a base maior, a distância entre eles vai ser a altura. A geratriz vai lá da geratriz original do cone, lembra que vem do vértice aqui até um ponto da circunferência? Só que aqui no tronco de cone, as extremidades
vai continuar sendo uma a circunferência da base do cone, mas a outra extremidade não vai ser mais o V, vai ser um ponto aqui da circunferência da nossa base menor, tá? Na imagem nós temos indicado aqui o Rzinho, tá? Que vai ser o raio do círculo aqui da nossa seção transversal que a gente passou aqui, né? Desse círculo menor, tá vendo? Esse círculo menor, gente. Teve isso em vários exercícios, né? Vai ser, então, menor, olha só. O raio é menor e o círculo é menor. E aqui, o raio maior, um círculo maior, tá vendo? Que é o círculo original lá, que a gente usou para definir. Né? Nós temos aqui algumas imagens, só para recordar lá, nossas aulas, tá vendo? Aqui, ó, a cúpula desse abajur é um tronco de cone. Esse suporte aqui, né, para fazer os depósitos aqui nesse pirâmide, né, tá invertido, tá? Como se fosse de cabeça para baixo. Mas o formato ali é de um tronco de pirâmide. Nós temos aqui o cone, tá? Um cone e aqui um formato de cubo mágico, tá? O cubo mágico e aqui no cone um chapeuzinho, né? Que a gente usa nos aniversários. Então, pessoal, é isso que eu queria recordar mesmo como fixar, tá? Então, eu espero que ajude aí, que agora fique guardadinho aí para vocês. Então, por hoje, foi essa a nossa aula. Muito obrigada e até mais. Bons estudos.